Vamos lá, galera. Terceirão, a redação Jedi, nota 1000. Nós estamos então nesse nosso sprint final para a nossa produção textual, para a prova de redação, a tão esperada no Enem, que corresponde a uma pontuação interessante. E você precisa, junto comigo, nós precisamos construir então alguns entendimentos a respeito das competências que o Enem ele vai te cobrar. Então você sabe muito bem que o Enem ele propõe 5 competências e dentro dessas 5 competências ele estipula uma pontuação de 200 pontos. Então você tem ali 200 cruzeiros, pode brincar assim, para você então obter. E aí essa pontuação ela vai tendo as suas nuances na medida que o corretor ele vai encontrando ou desvios ou o contrário, que é o que nós queremos, os acertos, né? Você entender muito bem tudo isso. Agora, para você compreender bem o que cada competência corresponde, você precisa então, nós precisamos detalhar algumas coisas a respeito delas, entendeu? Então é isso que eu quero que você pegue comigo, meu brother, hoje. Nós vamos começar então a analisar as competências. Nós já analisamos a competência 5, começamos de alguma forma a abordar um elemento fundamental da competência 2, nós retornaremos para que você possa entender de maneira bem nítida como é que você vai ser cobrado agora na competência 1, a competência 1. Então vamos lá, cara, eu queria que você olhasse comigo. Quero deixar bem claro para você que aquilo que nós vamos abordar nessa aula, nós temos como fonte o manual de capacitação de correção do Enem. Então nós extraímos da fonte, nós fomos lá na fonte mesmo, nós fomos lá onde tem o negócio, né? onde está as orientações para nós. Então segue aqui, vamos junto comigo para você entender como é que vai ser formulado isso. Então veja bem, a exigência, aquilo que o Enem propõe para você é a construção de um texto dissertativo argumentativo. Então isso aqui de maneira muito clara, essa ideia do texto dissertativo argumentativo nós vamos ver na competência 2, né, onde vai ser realmente exigido o entendimento dessa tipologia textual. Mas ele pede também aqui em modalidade escrita formal de língua portuguesa. O que isso significa na prática? É aí que eu quero que você entenda. Aqui é que entra então a ideia que nós queremos propor para você. O que isso significa na prática? O que você então precisa entender para eu obter na competência 1 os 200 pontos, você chegar lá na nota máxima, meu irmão. Você chegar lá e você vibrar quando você vê. Por quê? Porque nessa competência, meu brother, elas falam assim, eu posso ter um desviozinho aqui, eu posso ter um desviozinho lá e tal, e vou tirar lá meus 160 pontos. Não, você tem que pensar que você tem que obter os 200 pontos também dessa competência. Todo mundo no Brasil vai errar alguma coisa gramática, mas não é só isso. Então você precisa entender para você entrar nisso aqui e conseguir os 200 pontos na parada. Então qual é a primeira coisa? O que isso significa quando fala de modalidade escrita formal da língua portuguesa? Você precisa entender então. Primeira coisa, vai estar relacionada à estrutura sintática, às estruturas sintáticas. Então toda vez quando você lembra que a estrutura do texto dissertativo argumentativo em prosa, que ele pede isso lá na sua prova, é exatamente a formulação de parágrafos. A formulação de parágrafos, ela se dá mediante a estruturação desse parágrafo com uma ideia núcleo, uma ideia central, a unidade de sentido, e dentro dela você vai formular elementos que possam convergir, que possam ir ao encontro dessa ideia central. E aí, nesse caso, as estruturas sintáticas, elas é que vão dar, então, o sentido da formulação dos parágrafos. Aí você observa, o que são as estruturas sintáticas? Constrói as orações e os períodos do seu texto, verificando se eles estão completos. Olha essa parada aqui, ó. Então imagine isso comigo, ó. Se eles estão completos. Daí o cuidado de você, quando for trazer as suas estruturas sintáticas, as suas orações, a formulação do parágrafo, o cuidado com a pontuação, o cuidado com a utilização dos conectivos para dar sequência e para estabelecer as relações lógicas entre os períodos e os parágrafos. E aí você entende que quando ele pede se estão completos, se contribui para a fluidez. Olha aí, ó, fluidez da leitura.
Você lembra que às vezes você está lendo um parágrafo e você não consegue identificar se existe uma oração que está ligada a outra, se é subordinada, se é coordenada? Às vezes existe uma desorganização ali. E aí, para você então fazer com que o seu texto, o seu parágrafo seja organizado, você deve atentar para as estruturas sintáticas, entre outras questões de ordem sintática que nós estamos abordando aqui. É isso que você tem que ver. Então a primeira coisa, quando se fala em modalidade escrita formal da língua portuguesa, ele está pedindo para você lá na sua aula de linguagem, quando a sua professora estiver te passando, estiver lá trabalhando informações, ensinos sobre sintaxe, meu brother, pega essa aula, come o livro, come a gramática, come as atividades que você vai comer aquilo ali para você construir construir o seu conhecimento acerca de tudo aquilo que as estruturas sintáticas exigem, os elementos fundamentais, os elementos acessórios, o que é realmente um período, o que é uma oração, o que é sujeito, qual é a função do verbo, do complemento, o que é uma oração coordenada, o que é uma oração subordinada, então você vai pegar tudo isso aí dentro das estruturas sintáticas, ok? Segunda coisa que você vai perceber comigo, a presença de desvios. Então, o que é a modalidade escrita formal da língua portuguesa? É você atentar para a presença de desvios, ou seja, aqui nós vamos falar exatamente da gramática normativa. Então aqui nós vamos perceber, às vezes, o emprego de uma palavra inadequada, de você esquecer uma acentuação, de você trocar ali o S com C cedilho, trocar o CH, fazer alguma coisa, misturar com X. Então essas situações de ordem gramaticais também normativas vai ser analisado na sua competência o ano. É isso que vai exigir. Então, quando se fala em competência 1, meu brother, você tem que atentar para isso. É estrutura sintática e a presença de desvios. A presença de desvios, então, vai ser contabilizada a partir da gramática normativa, ok? Então, tem que atentar para a concordância verbal, concordância nominal, a regência. Então, todas essas paradas que a gramática normativa nos ensina, é importante que você, dentro da sua aula de linguagem, você possa sanar todas essas dúvidas, ok? Então, no máximo, como chegar ao nível 5? Então, como é que você vai chegar lá no nível Jedi, meu amigo? Chegar ao nível Jedi, você vai ter que chegar, no máximo, uma falha de estrutura, olha aí, ó, para chegar no nível 5, no nível top, lá no máximo, chegar lá no Everest, no máximo, uma falha de estrutura, então tá aí, ó, uma falha de estrutura sintática. Você vai ter uma falha, vai identificar no seu texto, em todo o seu texto, vai identificar uma falha de estrutura sintática e no máximo 2 desvios. Então, se para você chegar ao nível 5, professor, quer dizer que eu posso ter um desviozinho ali na falha de estrutura sintática? Pode. Quer dizer que então eu posso ter 2 desvios no máximo? Pode. E mesmo assim eu vou chegar ao nível 5, ao nível top 200 pontos? Vai. Então é só isso, tranquilão. E aí nós vamos então para alguns exemplos para você perceber aqui, ó. Por exemplo, quando se fala em problemas de estrutura sintática, quando você fala sobre o problema da estrutura sintática, o que eu devo evitar? Você deve evitar períodos truncados, é a primeira coisa. Você vai evitar isso. O que são períodos truncados? É a separação da oração principal da oração subordinada. É quando você percebe que, ao invés de você ter uma oração que estabelecesse uma relação, uma ligação lógica ali, mas você percebe que não tem essa ligação. Você observa aqui, ó, por exemplo, além disso, as crianças também se tornaram alvos dessa manipulação. Olho no lance aqui, meu amigo. Olho no lance aqui, olho nessa pontuação aqui. Então, olho nessa pontuação comigo. Aí você observa que logo aqui, ó o gerúndio, oração subordinada, deixando a infância de lado para usar aplicativos que de muitas vezes perigosas e não adequadas para menores. Olha aí, ó, você observa o quê? Você observa que existe o quê? Uma sequência, ó, o verbo, ó, tendo em vista, ó, o verbo tendo em vista. Então, as orações iniciadas por gerúndio, você vai observar que ela tem sim essa conotação de uma oração subordinada. Então você vai observar isso claramente. E aí o que ele fez? Por que é um período truncado? Por que é um período truncado? É porque ele separa a oração principal, as crianças também se tornaram alvo dessa manipulação, das orações subordinadas, iniciadas por gerúndio. Aí está aí, ó, deixando a infância de lado, tendo em vista que... E aí ele marca com um ponto. Na verdade,
Ele deveria então olhar para essa pontuação, deixar essa pontuação de lado, não fechar o período, não deixar, porque já é uma oração subordinada, então nós vamos, esta aqui depende dessa, esta depende dessa. Então você já sabe dessa parada, ok? Você já estudou lá na sua parte de linguagem, na sua aula de linguagem, você estudou muito bem o que é uma oração subordinada, mas eu quero te lembrar isso. Toma cuidado, quando você for marcar a pontuação, olhe se não tem essa relação de subordinação na oração que você está construindo. Aquilo que você aquilo que você está aprendendo, está compreendendo dentro da aula de linguagem, você vai aplicar aqui no seu texto. Por isso que você tem que comer essa parte de sintaxe quando a professora estiver lá explicando essa palavra contigo, ok? Outra coisa, olha lá, hoje podemos notar só uma observação aqui, ó. Esses exemplos aqui, meu brother, ó, é do manual de treinamento. Tudo que eu estou expondo aqui está no manual de correção do Enem, ok? Então vai lá. Hoje podemos notar a real gravidade e impacto da internet em nossas vidas. Já ficamos 90% do tempo conectados. Aí ele traz aí o quê? Olha a pontuação que ele traz. Outro probleminha aí, ó. Seja vendo um filme rolando pela timeline do Instagram. Você observa que aqui a oração subordinada ela dá exatamente essa ideia de continuidade. Essa oração aqui ela está subordinada à oração anterior. Então já ficamos 90% do tempo conectados, viu? Seja vendo um filme rolando pela timeline do Instagram. Então uma oração subordinada. Essa oração principal ela está relacionada com a oração secundária. Então é importante você veja isso aí dentro da estrutura sintática, ok? E aí quando você olha para cá, por exemplo, é a mesma coisa. Olha, você observa aqui, inclusive já tem um X marcando o que devemos evitar. A primeira, estruturas truncadas. Então o que são estruturas truncadas que nós falamos? A separação da oração principal da subordinada. Então estuda essa parada lá para você não vacilar nisso. O que são oração justaposta? A justaposição de orações ou períodos. Né? Então, a estrutura sintática é caracterizada por períodos ou orações que deveriam constituir períodos independentes. Então, você deveria exatamente marcar com um ponto, mas aí você colocou uma vírgula, não colocou nada e fez uma junção, e aí você ficou, e o parágrafo ficou incompreensível, o leitor vai lendo e não consegue identificar o que você está falando, virou uma salada, meu amigo. Então, como é que a gente resolve esse negócio? Atualmente a internet é o maior meio de comunicação existente no mundo. Aí você observa, olha aqui, observe para isso aqui. Aqui você observa claramente que, olha, aqui, deveriam construir períodos independentes. Atualmente a internet é o maior meio de comunicação existente no mundo. Ponto. Ok? Ponto. É uma oração que você finalizou. Você finalizou a sua ideia. Veja que essa aqui, que a oração que sucede, ela não tem nenhuma dependência com essa. Então você poderia até utilizar aqui um conectivo, né? Usar nesse contexto de se esperar que a maioria dos jovens estejam controlados pela internet, onde geralmente existem vários mundos a serem descobertos através dela, prendendo os usuários que usam através de seus dados a forma que são manipulados. Ponto. Né? Vírgula. Diante disso, a rapidez. Então como é que você resolve isso? Você resolve de duas formas, com a pontuação e a utilização do conectivo. Quando se tiver uma justaposição de orações ou períodos, como é que você vai tornar os períodos independentes? Com o ponto e a utilização do conectivo, para você então deixar os períodos independentes. Porque se você juntá-los, você torna então o seu parágrafo incompreensível, ok? É isso que eu queria que você então, ao olhar para essa parada, você percebesse isso. Então você poderia olhar para cá, você poderia dar um ponto. Atualmente a internet é o maior meio de comunicação existente do mundo, ponto, resolvendo o problema lá. Você poderia utilizar também o conectivo aqui, de se conhecer ou a pontuação, para poder isolar, né, para poder deixar a independência dos períodos ou das orações. E aí você vem, a maioria dos jovens esteja, tá tranquilo, olha o ponto aqui, olha o ponto. A rapidez, você então separa, para que não aconteça esse problema na estrutura sintática de justaposição de orações ou períodos. Então, isso aqui os problemas relacionados, os maiores problemas que nós temos sobre estrutura sintática. Nós vamos dar mais exemplos sobre isso depois, para a gente conversar um pouco sobre isso, trabalhando em exercício, até mesmo na nossa prática de sala de aula, nas nossas lives.
Agora, quando se fala em desvios, aí aqui eu quero colocar isso aqui para nós conversarmos na próxima aula, porque isso aqui é importantíssimo demais. Nós precisamos mostrar os problemas e as soluções para isso. Então, quando você traz aqui, o que é considerado desvio dentro da sua redação? De convenções da escrita, acentuação, a ortografia, o hífen, o emprego de maiúsculas e minúsculas, a separação silábica, a translineação, isso que é um problema. De ordem gramatical, nós vamos ver a regência, a concordância, a pontuação, o paralelismo sintático, o emprego de pronomes, a crase. Quando se fala de escolha de registro, isso aqui é importante também, a informalidade e a marca de oralidade. Então nós vamos ver exemplos para cada uma dessas situações. E a escolha vocabular, ou seja, as escolhas lexicais imprecisas. Então você traz alguns termos que deixam a sua redação incompreensível. Nós vamos mostrar cada uma dessas aqui na nossa próxima aula, para que você então compreenda para que você compreenda a ponto de você já ter essa autonomia. Ou eu sei o que eu vou fazer e eu sei o que eu vou fazer dentro da competência 1. Então, meu brother, fica aí, vamos para a próxima aula para que você possa entender na competência 1 o que são os desvios e como é que você vai evitar esses desvios para você obter a sua nota 200 na competência 1. Valeu, meu brother!